Imagina que você está numa situação impossível. Não é exagero, não é drama, é genuinamente impossível. As pessoas ao seu redor, gente que você respeita, gente que te conhece, estão todas dizendo a mesma coisa. Vai embora, some, desiste, não tem mais o que fazer aqui. Os alicerces foram destruídos. O que o justo pode fazer? E você está no meio desse conselho, ouvindo essas vozes que fazem todo o sentido do ponto de vista humano, que tem razão em tudo que estão dizendo sobre o perigo real, sobre a impossibilidade real da situação, e aí você abre a boca e o que sai não é concordância, não é um plano de fuga, é uma declaração. Em Deus me refugio. Essa abertura do Salmo 11, 7 versículos, que descrevem um momento em que um homem decide não correr, e o que sustenta essa decisão vai mudar a forma como você enfrenta as suas próprias pressões para desistir. Olá, queridos, a paz do Senhor. O Salmo 11 é atribuído a Davi, e o contexto histórico mais provavelmente apontado pelos estudiosos é o período em que Saul perseguia Davi ativamente. Quando conselheiros ao redor do jovem guerreiro constantemente sugeriam que ele fugisse para uma terra estrangeira, que se escondesse nas montanhas, que abandonasse Israel enquanto o rei estava com sede de sangue. O primeiro livro de Samuel está cheio desses momentos. No capítulo 26, por exemplo, Abissai diz a Davi que aquela era a hora perfeita para matar Saul. No capítulo 27, Davi, de fato, foge para a terra dos filisteus. Mas o Salmo 11 parece capturar um momento anterior a essa fuga. Um momento em que Davi ainda está resistindo ao conselho de some e espera. Um momento em que ele está escolhendo fé sobre estratégia. O Salmo é curto, apenas 7 versículos, mas é estruturalmente preciso. A primeira parte, versículos 1 a 3, apresenta o conselho dos outros e a situação de perigo real. A segunda parte, versículos 4 a 7, apresenta a razão pela qual Davi não foge. Não porque o perigo não é real, mas porque existe uma perspectiva mais alta do que a perspectiva humana sobre a situação. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. De lá ele vê, de lá ele examina. Quando você muda de perspectiva, a mesma situação parece diferente. O cruzamento imediato é com o livro de Jó, quando os amigos de Jó chegam e começam a dar conselhos bem intencionados, mas completamente errados. Sobre a situação de Jó, eles estão fazendo exatamente o que os conselheiros de Davi fazem no Salmo 11, avaliando a situação apenas com olhos humanos e concluindo que a única saída sensata é recuar, ceder, admitir derrota. Jó recusa, Davi recusa, e nos dois casos, a razão para a recusa é a mesma. Eles conhecem um Deus que enxerga de um ângulo que os conselheiros não alcançam. O versículo 1 abre com uma declaração em hebraico que tem uma força que a tradução em português frequentemente não captura completamente. Davi diz: no Senhor me refugiei. A palavra hebraica para refugiei é chassit, a mesma raiz, chazá, que vimos no Salmo 7. É o verbo no perfeito, indicando uma ação já concluída, já decidida. Davi não está dizendo, vou me refugiar, como se ainda estivesse considerando. Ele está dizendo, já me refugiei. A decisão foi tomada antes do conselho chegar, antes da pressão aumentar, antes das flechas começarem a voar no escuro. O refúgio não é uma reação à crise. É uma posição assumida antes da crise. Essa diferença muda tudo. Você não decide em quem confiar no momento em que o chão treme. Você decide antes, e quando o chão treme, a decisão já está tomada. E no versículo 4 aparece a palavra, que ancora toda a segunda metade do Salmo. Davi diz que o Senhor está no seu santo templo. E a palavra hebraica para templo aqui é Eihal. Eihal não é apenas um edifício religioso, é o salão do rei. O lugar onde o soberano está entronizado e de onde ele governa. Davi está dizendo que o verdadeiro Eihal, o verdadeiro salão real, não é o de Saul em Gibeá, não é o de nenhum rei humano, é o templo celestial, de onde o Rei Supremo vê tudo e governa tudo. Essa imagem não é consolação abstrata, é política, é uma afirmação de que o poder, que parece absoluto ao nível do chão, não é o poder mais alto que existe. Sabe o que me impressiona no Salmo 11? Davi não nega o perigo, ele não faz de conta que as flechas não existem, que os alicerces não foram abalados, que os conselhos de fuga não fazem
sentido, ele olha para tudo isso e encontra uma razão para ficar que está acima de tudo isso. Se você conhece alguém que está sendo pressionado a desistir de algo que Deus colocou no coração, manda esse vídeo para essa pessoa agora. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, faz isso. Porque cada salmo que estamos trazendo aqui como vídeo tem essa camada de profundidade que vai mudar a forma como você lê a palavra de Deus. Imagina você ali, na corte de Israel, numa das fases mais perigosas da vida de Davi. Saul já atirou uma lança nele 2 vezes. Os espiões do rei estão por toda a parte. E os homens de confiança de Davi, aqueles que o conhecem bem o suficiente para saber o perigo real, chegam com um conselho que parece inevitável. Foge para o monte como um pássaro. Em hebraico, a imagem é precisa e humilhante ao mesmo tempo. Um pássaro que foge para o monte é um pássaro que perdeu o ninho, que não tem mais território, que está sobrevivendo. É a imagem do refugiado, do exilado, do derrotado, que ainda tem pernas para correr. E o versículo 2 detalha o perigo com uma especificidade que arrepia. Os ímpios tensam o arco, preparam a flecha sobre a corda para atirar nas trevas contra os retos de coração. Fecha os olhos e imagina isso. Não é confronto aberto, não é guerra declarada, onde você sabe de onde o golpe vem, é flecha nas trevas. É o ataque que você não vê vindo. É a calúnia que circula antes de você saber que existe. É a decisão tomada nos bastidores enquanto você está dormindo. E o versículo 3 faz a pergunta que paralisa. Se os fundamentos forem destruídos, o que pode fazer o justo? Tem um detalhe arqueológico fascinante sobre essa imagem das flechas nas trevas. Escavações em sítios militares do período do ferro em Israel e na Palestina revelaram pontas de flechas de bronze e ferro em grande quantidade, muitas delas encontradas em camadas de destruição, junto com cinzas e restos de edifícios queimados. A flecha no mundo antigo era a arma do inimigo à distância, a arma de quem ataca sem precisar mostrar o rosto, sem precisar ser identificado. Davi está descrevendo com precisão técnica o tipo de ataque mais difícil de defender, porque você não sabe de onde vem nem quando chegará. E então vem a virada que transforma o salmo inteiro. Versículo 4. O Senhor está no seu santo Eihal. O Senhor tem o seu trono nos céus. Os seus olhos veem. As suas pálpebras provam os filhos dos homens. É uma mudança de câmera radical. Saímos do nível do chão, onde as flechas voam nas trevas e os fundamentos tremem, e subimos para uma perspectiva de cima, onde tudo é visível. O mesmo Deus, que no Salmo 10 parecia Rachoque, distante, aqui está claramente entronizado, claramente vendo, claramente examinando cada detalhe. A diferença não é que as circunstâncias mudaram. A diferença é o ângulo de visão. E olha que imagem poderosa no versículo 4. Em hebraico, a expressão as suas pálpebras provam usa o verbo bashan, que significa testar, examinar, refinar como metal no fogo. As pálpebras de Deus são como os olhos de um ourives que conhece a diferença entre ouro real e ouro falso. Só de olhar, não é julgamento superficial. É exame profundo, que enxerga além da aparência e alcança o que é real por dentro. Davi está dizendo: não importa o que pareça estar acontecendo na superfície. Existe um olhar que penetra mais fundo do que qualquer aparência. O versículo 5, então traz uma das afirmações mais diretas de todo o Salmo: o Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Não é conforto barato. É uma declaração de que o exame de Deus não é neutro. Ele distingue, ele discerne. O mesmo Bashan, que examina o justo, também expõe o ímpio. E o versículo 6 descreve o destino do ímpio com imagens que ecoam a destruição de Sodoma e Gomorra: fogo, enxofre, vento abrasador como a parte do seu cálice. A memória de Sodoma, no Gênesis 19, está viva aqui. O julgamento divino tem precedentes históricos que Davi conhecia de cor. E o Salmo encerra no versículo 7 com uma das afirmações mais belas de todo o livro: porque o Senhor é justo, ama a justiça, os retos contemplarão o seu rosto. Essa última frase em hebraico é de uma densidade extraordinária. Contemplar o rosto de alguém no mundo antigo era a experiência mais alta de relacionamento possível. Súditos não viam o rosto do rei. Apenas os mais íntimos, os de absoluta confiança, tinham esse privilégio. Davi está dizendo que o destino final dos retos não é apenas sobreviver,
não é apenas ser protegido, é ver o rosto de Deus. É o nível mais íntimo de presença que existe. O cruzamento com o Evangelho de João é profundo e vai arrepiar você. Em João capítulo 16, Jesus diz aos discípulos que o mundo vai persegui-los, que eles serão expulsos das sinagogas, que haverá quem os mate, pensando estar prestando serviço a Deus. E então ele diz: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É a mesma estrutura do Salmo 11. O perigo é real. As flechas nas trevas são reais. Os alicerces estão sendo abalados. E a razão para não fugir não é que o perigo desapareceu. É que existe alguém que está acima do perigo, entronizado, vendo e que já conhece o desfecho. E tem outro cruzamento que acontece no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 4, onde João descreve o destino final dos salvos com estas palavras: verão a face dele, é exatamente a promessa do versículo 7 do Salmo 11. Os retos contemplarão o seu rosto, chegando ao seu cumprimento pleno. O que Davi cantou como esperança no meio da perseguição, João vê como realidade eterna na visão do fim de todas as coisas. A trajetória do Chassidie, do Refugieme em Deus, termina em ver o rosto de Deus. Do começo ao fim, a mesma direção. Quero te perguntar uma coisa honesta, para deixar nos comentários. Qual é o conselho de fuga que você está recebendo hoje? Não precisa ser uma situação de perseguição literal. Pode ser desistir de um relacionamento difícil, de um projeto que parece impossível, de uma fé que está sendo testada além do que você esperava. Qual é a voz que está dizendo: foge para o monte como um pássaro? E o que te está segurando? Conta aqui embaixo, porque eu acredito que a resposta do Salmo 11 pode ser exatamente o que alguém que está assistindo esse vídeo agora precisa ouvir da sua boca. O Salmo 11 é curto, 7 versículos, mas cada versículo é uma pedra no alicerce de uma decisão que vai contra tudo que o instinto humano de sobrevivência pede. Não fugir quando fugir é o conselho mais sensato. Não desistir quando as evidências apontam para a impossibilidade. Não trocar o Ei-Hau celestial por um monte de pássaro. E a razão não é ingenuidade, não é negação do perigo, é perspectiva, é saber que existe um ângulo de visão que as suas pálpebras humanas não alcançam e que desse ângulo, o Deus, Kibachã, que examina com a precisão do ourives, está vendo você, não com indiferença, com atenção de quem está preparando o desfecho que você ainda não consegue ver. Você foi feito para ver o rosto de Deus. Esse é o seu destino. E quem tem esse destino à frente não precisa fugir para o monte como um pássaro. Pode ficar, pode permanecer, pode dizer com o perfeito do hebraico: já me refugiei. A decisão está tomada. Agora vamos ver o que Deus vai fazer. No próximo salmo, Davi está exausto de palavras. Não de palavras dos seus inimigos, de palavras mentirosas de quem deveria ser confiável. O Salmo 12 é o grito de um homem que olha ao redor e percebe que a verdade desapareceu do mundo, que todo mundo fala o que convém, que a lealdade virou raridade. E o que Deus responde a esse grito vai te deixar sem palavras. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Curta e compartilhe, isso me ajuda demais a continuar com essa série de vídeos da Bíblia. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e até o próximo vídeo.